Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, conforme prometido. Estou gravando essa aula aqui que ela é muito importante, independente da sua profissão, da sua idade, onde você mora, enfim. É algo que é uma dor que incomoda muita gente. Na verdade, eu acho que incomoda a todos, só que alguns incomodam um pouquinho, outros incomodam muito mais. Conforme prometido, essa aula, esse papo nosso aqui, com prática sobre superar autocrítica e julgamentos. É uma aula rápida, uma aula gostosa e que você vai poder praticar, tá? E tudo isso com base na inteligência emocional, na programação neurolinguística, na neurociência. E a gente vai falar aqui sobre o peso invisível da autocrítica. E a voz mais dura que você escuta todos os dias, ela não vem de fora. Essa é a primeira coisa que eu tenho para te falar. Ela mora dentro da sua cabeça. A maioria das pessoas vive com um diálogo interno sabotador. Aquela voz interna, sabe? Cheio de eu deveria ter feito melhor, sou um fracasso, ninguém vai me levar a sério, isso não vai dar certo, já tentei antes e não funcionou. Essa autocrítica constante, ela ativa o mesmo sistema de ameaça do cérebro, que seria ativado diante de um perigo real, mas não é algo real, é coisa da sua cabeça, é a sua voz interna. O problema aí é que o cérebro ele não diferencia o perigo físico de um pensamento negativo repetitivo. Esse que é o problema. Existem pesquisas da Universidade de Stanford, que fica nos Estados Unidos, é claro, que mostram que o autocrítico ele ativa a amígdala. A amígdala ela é o centro do medo. E com isso reduz a atividade no córtex pré-frontal que fica aqui na frente. É uma área responsável por tomada de decisão e criatividade. Ou seja, quanto mais se critica, menos inteligente emocionalmente você fica. Você pode ser inteligente, mas emocionalmente, de repente, não está sendo inteligente. E digo mais, essa crítica é também autocrítica. Quando eu critico demais os outros, eu ativo os mesmos sistemas cerebrais, as mesmas áreas da autocrítica. Isso eu acho que você não sabia. Então, cuidado, você que critica demais os outros, pode reparar, você se critica também, talvez você nem perceba. Agora, de onde vem isso, né? A origem é uma pergunta que todo mundo me faz, então eu vou falar aqui para vocês. A autocrítica, ela nasce do condicionamento social e familiar. Na família. Quando a gente aprende que errar é ruim, nosso cérebro ele cria espécies de programas automáticos de comparação, por exemplo, e cobrança, para tentar evitar dor ou rejeição. Isso é verdade. Eu nunca esqueço que quando eu era criança, meu pai ou minha mãe, ou os dois, diziam algumas coisas comparadas a primos, isso e aquilo ficava na cabeça. Você está entendendo? Claro que faziam com boa intenção, mas a maioria dos pais, avós, professores fazem com boa intenção, mas não quer dizer que funciona. Existem outras maneiras, tá? Esses sistemas, esses programas, eles ficam no nosso sistema límbico, fica repetindo ali o mesmo padrão emocional. E na PNL, na programação neurolinguística, a gente chama isso de loop interno de referência negativa. É uma voz interna que se repete, um padrão aprendido, mas que pode ser reprogramado. O julgamento, na verdade, ele é uma projeção, se você parar para pensar. Quando a gente julga os outros, de verdade mesmo, a gente está projetando em alguém o que a gente não aceita em nós. E a mente, ela julga para se proteger. O julgamento é uma forma de sentir superior, vamos colocar assim, diante do medo, de se sentir menor. Esse é o ponto. Quando alguém te irrita por ser arrogante, por exemplo, é possível que seu inconsciente esteja apenas te mostrando o medo de não ser valorizado. Olha a confusão. A psicologia social explica isso como efeito espelho. Esse é o nome. É um mecanismo de defesa descrito por Carl Jung, e comprovado por estudos de neuropsicologia. Nosso cérebro ele reconhece nos outros os mesmos padrões que já conhece em nós. Por isso, ele busca proteger. A inteligência emocional, ela é a capacidade.
de reconhecer, entender e gerenciar suas emoções. Tanto as suas emoções quanto a das outras pessoas. Isso é inteligência emocional. Agora, para você aplicar a inteligência emocional, eu vou dar quatro chaves aqui, ou quatro dicas. A primeira é reconhecer sua emoção. O que que eu estou sentindo agora? É você dar nome ao seu julgamento. Eu estou com raiva de mim e está tudo bem. Eu não estou gostando muito do meu jeito e está tudo bem. Respirar e observar. Isso ativa de verdade mesmo o sistema parasimpático. Reduz o cortisol e a ansiedade. Cortisol é o hormônio do estresse. Isso já diz muita coisa, não é verdade? E por último, quarto, redirecione a sua energia. O que que eu posso fazer com isso? Uma pergunta que você deve fazer para você. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, ele demonstrou que esse processo de observação consciente aumenta a ativação do córtex pré-frontal, reduz demais o estresse emocional. Bom, tudo isso é muito interessante, mas nada melhor do que uma prática, tá? Então a gente vai para uma prática de reprogramação com a programação neurolinguística. O diálogo interno positivo. Esse é o nome da prática. O que você precisa fazer? Muito simples. Fechar os olhos e perceber a voz da autocrítica. Onde ela está? Perto ou longe? Ela é grossa ou fina? Ela é alta ou baixa? Eu estou dizendo uma voz dentro da sua cabeça mesmo. O seu pensamento em forma de voz. Aquela voz que quando você vai comprar alguma coisa, vem uma voz e diz: esse não é o momento. Muitas vezes isso é muito bom. Mas eu estou falando da voz da autocrítica. Quando você vai gravar um vídeo igual esse que eu estou gravando e vem uma voz e diz: ai, será que vão gostar? Olha, é a voz da autocrítica. É com ela que você tem que tomar cuidado. Não vai dar certo. As pessoas vão me criticar. Tem pessoas que deixam de fazer as coisas. E ela, por algo que é uma mentira. Ou seja, é realidade apenas na cabeça dela. E aí o que você vai fazer? Fechar os olhos, perceber essa voz, onde ela está, se ela está perto ou longe, grossa ou fina. Você vai diminuir o volume dessa voz. Você vai trocar o tom para algo leve, engraçado, como a voz de um desenho animado, por exemplo. Isso ajuda. Você vai substituir a frase de você não é bom o suficiente para você está aprendendo e melhorando cada dia. Essa é uma outra prática. Uma prática é você pegar aquela voz que te incomoda, imaginar ela com o som de um desenho animado, de um personagem de um desenho animado. Isso acaba com a sensação ruim. Outra prática é você apenas substituir a frase de você não é bom o suficiente para você está aprendendo e melhorando a cada dia. Respire profundamente e repita isso umas 4, 5 vezes. Por que que funciona? Porque quando você muda o tom de voz, você distancia a intensidade de uma voz interna que muda a representação neurológica da emoção associada. Isso é a base de programação neurolinguística. Agora vamos para uma outra prática aqui. É, vamos fazer o seguinte: pense em alguém que você julga com frequência. Você julga, que você critica. Feche os olhos um pouquinho, se precisar, pausa o vídeo e pergunte a você mesmo: o que exatamente me irrita nessa pessoa? Se você for sincero, você vai aceitar e assumir. Pergunte: onde eu também ajo assim, mesmo que de forma diferente? Pode ver, as pessoas que fazem coisa que você não gosta, você faz muito parecido. Em situação diferente, pode ser, mas você faz muito parecido. Respire fundo e diga mentalmente: eu me perdoo por ainda ter isso em mim. Percebe? Você está incomodado com os outros, mas na verdade está incomodado com você. Diga a frase: eu me perdoo por ainda ter isso em mim. Observe o alívio que isso te traz. Esse é o início de uma melhoria emocional. Existem pesquisas de neuroplasticidade ao palavrão, que mostram que ao trazer consciência para padrões inconscientes, o cérebro cria novas conexões, reduz as reações automáticas. Isso é importante, você sair do automático, tá? Então a verdade é a verdadeira força. Ela não está em se cobrar mais, não.
Ela está em se compreender mais profundamente. A autocrítica e o julgamento são apenas programas mentais, apenas isso. E todo programa pode ser reescrito, reprogramado. Quanto mais compaixão você tem por você mesmo, mais livre se torna do julgamento sobre os outros. A mente que o compreende, ela fica melhor, fica mais saudável, fica mais leve. A mente que julga, ela repete. Então vai uma tarefa aqui, ó, durante os próximos 3 dias. Não é difícil, tá bom? Faz a tarefa, por favor. Observe cada vez que você se criticar ou criticar os outros. Observe. Anota a frase autocrítica ou crítica. Escreva uma resposta compassiva. Por exemplo, sou péssimo nisso. Você muda para estou aprendendo a melhorar. Isso não vai dar certo. Isso deu certo com alguém e também pode dar certo comigo. Não vou conseguir. Eu já consegui muitas coisas e posso conseguir isso também. É simples. No final do terceiro dia, se você fizer isso, tá? Escreva no final do terceiro dia num caderno ou num diário. O que mudou na forma como eu me sinto? Escreva ali. É bem simples, não tem segredo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Coloque em prática, não vai adiantar muito você ficar na teoria, porque você já sabe. Principalmente se você é meu aluno, você já estudou isso algumas vezes. O verdadeiro aprender está onde? No fazer, não é verdade? Coloque em prática. O verdadeiro aprender está no fazer. Um grande abraço. Fique muito, muito bem. Valeu.